Oi, oi. Boa noite. E aí, gente, tudo bem? Como vocês estão? Hoje eu estou indo fazer a live na minha cozinha. O sinal tá muito ruim da internet e eu não quero correr o risco com que a live caia. A luminosidade não tá legal. Infelizmente tá criando sombras, tá? Mas eu espero conseguir fazer da melhor forma para vocês. Vamos lá, deixa eu só colocar no outro telefone para eu ver que tá tudo aqui direitinho pra gente começar. Vai ser rapidinho. As lives curtas, conforme a gente havia combinado. E eu vou ver no meu outro telefone aqui se ela aparece pra mim. Eita, aí peraí. Eu tenho que mudar aqui um negocinho aqui. Falta só um negocinho, gente. Eu vou tentar ser o mais breve. Porque essas lives vão ser mais curtas, até porque também, né? Todo mundo tem sempre muita coisa legal pra fazer. Inclusive, nesse exato momento, eu estava vendo o tio Nadal, que é um tenista que eu adoro, que ele tem 4 horas que ele está jogando. Mas vai ficar para uma outra ocasião. Já consegui ligar meu telefoninho ali. É a pena que tem um pouquinho de sombra, né? Mas tudo bem. Diminui o som do outro ali para não atrapalhar, tá bom? Vamos lá. Eu coloquei para vocês hoje aqui. Eu até tinha uma live, eu tô tendo algumas situações voltando novamente, né, sobre rações. Volta e meia entra novas pessoas aqui e elas ficam com dúvidas. Deixa eu ver se eu vou poder soltar aqui. Ficou. E elas ficam com dúvidas sobre a questão de... Deixa eu achar uma canetinha aqui. Pode ser essa rosinha aqui mesmo. E elas ficam com dúvidas nas questões voltadas para a alimentação, tá? Como eu sempre falo, quanto mais nós, digo nós porque eu me incluo nisso, né? Não adianta eu ser veterinário, ser mãe de cachorro, mas eu não fazer, não vai adiantar. Então, quanto mais nós todas fizermos o básico bem feito, vai ser sempre muito mais tranquilo qualquer decorrer da vida dos cães de vocês, tá? Assim como também é o meu. Então, o que acontece? Então, em prol disso é que eu sempre vou batendo nas mesmas teclas com vocês. Aí tem gente que fica assim, nossa, mas você podia entrar logo com outros assuntos novos. Assuntos novos eu vou trazer aqui, não vai ficar gravados. Volta e meia, quando houver a necessidade, eu vou até puxar eles dentro do como é que se diz? Do YouTube. Mas por quê? Porque eu tenho que massificar com vocês, tá? Eu vou contar uma história breve, mas não é contar por contar, porque cada história que a gente vê um aprendizado e uma lição, tá? Essa semana me chegaram muitos casos de sinomose. Casos de sinomose de gente que mora na Bahia, lá no interior de Teresina, uns outros lugares assim, em que eu dei algumas orientações, ajudei com algumas informações, a pessoa havia dito, né, uma delas que viu todas as coisas minhas aqui, tudo mais a respeito, e virou pra mim e falou assim, na minha cidade aqui é tudo muito pequenininho, você podia me passar a informação, o que eu tenho que fazer? E é justamente sobre isso que eu fiz um post hoje, tá? Falando pra vocês a respeito de que seu animal ainda tem problema de pele, e eu fiz lá uma comparação muito simples, mas ela é extremamente verdadeira. Se a gente tem uma geladeira na casa da gente, ela estraga a borracha. É da marca Brastemp, igual o exemplo que eu dei. Não adianta eu ligar para a Electrolux só porque as duas têm a mesma cor, porque as duas têm a mesma quantidade de litros e as duas são geladeiras. Elas são diferentes, tá? E mais especificamente, ainda tem a situação de serem em série iguais àquele modelo. Mas a gente não tem em série cachorro nenhum que é igual ao outro. Nem os irmãos da mesma ninhada, tá? Então, o que eu quero deixar bem claro para vocês? Quanto mais vocês entenderem a individualidade de cada animal de vocês, assim como vocês, e nessa situação vocês cuidarem para que vocês entendam as necessidades individuais deles, mais fácil é as coisas, gente. O básico é muito fácil. O difícil do básico, de qualquer coisa, igual até um curso que eu tô fazendo, né, online, inclusive, tinha uma aula agora ao vivo, mas não dá porque eu tinha um compromisso com vocês. É o seguinte, é fazer todos os dias, tá? Igual, por exemplo, todas as pessoas sabem de uma forma geral o que tem que fazer para fazer uma dieta. Mas agora o fazer todos os dias e quebrar os bloqueios emocionais em cima disso é que leva a dificuldade. Então, por isso que eu falo, por que tem esse animal com sinomose? Porque as pessoas não acreditam. Comigo será que vai acontecer? Arriscam, tá? E entre arriscar, e aí? Uma doença com fatalidade como e arriscar com uma doença que é uma das mais comuns e mais letais. Então eu falo que é brincar que eles chamam de roleta russa, né? Coloca uma bala dentro de um canhão de arma de 38 e roda. E aí? Uma hora vai acertar, tá bom?
Então vamos lá para nossa aula de hoje. Isso era mesmo como um alerta que eu queria dar para vocês, tá bom? Deixa eu olhar aqui, porque doutora Daniela colocou as coisas aqui, mas eu não coloquei, não sei se está na ordem certinha, mas vamos ver se vai entrar adequadamente. Aí, entrou, que ótimo, tá? Quando eu conseguir, eu vou sempre fazer essas aulinhas mais interativas, que fica mais fácil para vocês observarem algumas coisas, tá? E o que eu tô querendo trazer aqui para vocês? No decorrer das coisas de ração dessa semana, uma cliente minha, muito querida e muito dedicada, ela escreveu assim para mim no direct, cujo eu escrevi lá, né? Ah, mas eu troquei para ração Premier, não gostei, já troquei. Ela me relatou mais outras coisas que ela fez, que ela vai querer voltar para Royal, que a Premier tá muito ruim e não sei o que lá mais. E eu vou trazer algumas coisas aqui para que vocês entendam a classificação da ração. E aí vocês vão entender se a ração realmente estava ruim ou se foi o seu olho que achou que ela estava ruim. Parece loucura, mas é verdade. Então, vamos lá. Por que parece que a ração mudou, tá? Lá na frente eu vou explicar essa parte. Eu vou dar uma parte introdutória voltada sobre a alimentação dos animais e eu vou explicar isso no finalzinho, beleza? Então, a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês, né, que estão aqui comigo, nós temos em torno de 72% dos cães que comem ração no nosso país. Isso em um estudo de um artigo que eu estava me recordando hoje, tá? Para trazer aqui para vocês mais fresco, mas esse foi o artigo mais próximo que eu consegui achar para vocês, em que fala isso no artigo de 2017, tá? Ou seja, nós temos em torno, segundo esse artigo, que já tem 5 anos, ele se tornou velho em termos de alguns dados, tá? Mas, ou seja, eles nos trazem muito mais precisão do que um artigo mais antigo, né? E, infelizmente, às vezes, dependendo do assunto, a gente não tem muitos artigos, assim, com muitos dados mais próximos, ainda mais depois desses 2 anos nossos de pandemia que passou, então as coisas ficaram meio travadinhas. Então, o que acontece? Nós temos, em média, segundo esse artigo, há 5 anos atrás, 130 milhões de cães, tá, gente? Então, ou seja, são bastante a quantidade. Deixa eu voltar aqui pra mim. Como é que eu tiro isso, hein? Esqueci. Achei. Voltei aqui pra mim. Por que eu tô querendo dizer isso pra vocês? Porque eu sempre escuto assim, mas e alimentação natural? Você não é a favor da alimentação natural? Gente, eu sempre fui e sempre vou continuar sendo a favor da alimentação natural. O que eu não sou a favor é o trabalho que ela me dá, tá? Que tem uma funcionária que pode ir lá, pesar 30 gramas de abobrinha, 40 de não sei o que, e mais não sei o que, e tanto de batata doce, e tanto de carne moída, tá tudo certo. Não existe nenhum problema querer fazer o uso de uma alimentação natural. Só que você tem que estar atento às coisas que você vai ter que passar a cuidar. E aí eu falo o seguinte, você tem uma possibilidade de um tempo adequado para essa nova responsabilidade e compromisso? Você tem, se for congelado, você vai ter que ter, né, um freezer maior em casa específico para isso. Porque, por exemplo, eu tenho um freezer da minha geladeira normal. Minha geladeira é 400 e poucos litros, né? Mas o que acontece? Eu já uso ela para congelar muitas coisas que não é só carne. Então eu teria que ter um espaço a mais para isso, para 2 cães, com uma média de 35 a 40 quilos. Eu não tenho espaço para isso. E outra coisa, um porém. Vamos pensar em todas as partes, tá? Um outro porém, se eu comprasse uma outra geladeira com um freezer maior, não ia adiantar tão quanto coisa, tipo aquelas outras divididas que não existem. Tem que ser um freezer mesmo. Minha conta de luz ainda ia aumentar. Se eu tenho uma funcionária para fazer, beleza. Se eu não tenho, também tenho que fazer. Então, vai juntando agregados de outras coisas na alimentação natural que, para minha vida, não dá certo. Então, eu prefiro escolher uma categoria de alimentação que eu vou mostrar na tabelinha, aqui para vocês direitinho, em que me dê mais satisfação e mais tranquilidade do que eu ter que buscar me adequar a este espaço específico, tá? Porque eu já faço suplementos para eles, então já tem outras demandas que eu tenho com eles. Todos os dias eu procuro dar a minha microvoltinha. Às vezes eu coloco aqui para vocês. Eu já escovo eles todos os dias. Então, tipo assim, eu tenho coisas a fazer, assim como vocês também com eles. Tenho a minha vida de meus 2 trabalhos que eu tenho. Tenho os meus domiciliares que eu faço. Então, hoje de manhã eu nem estava por aqui porque eu estava fazendo domiciliar. Então, assim, eu virar e falar que eu vou ter essa disponibilidade e assumir esse compromisso? Não.
Não vou ter. Até porque é o seguinte, eu tenho que ter múltiplas receitas. Porque hoje eu posso não ter achado aquele ingrediente, o outro pode ter ficado mais caro. Eu tenho que ficar atenta se não comer na hora, porque se ficar ela vai fermentar. Então eu volto a falar pra vocês, não tem nenhum problema, tá? Tanto que eu passei aqui pra vocês essa informação de qual que é a quantidade, né, de animais que fazem uso disso daí. Deixa eu vir aqui pra eu poder trazer outra imagenzinha aqui pra vocês, que é essa aqui, ó. É o que eu acabei de falar pra vocês. São 130 milhões de cães em média. Esse número já deve ter aumentado pelo menos, eu imagino, 5 milhões, tá? Até pelo tempo, né? 5 anos. E aí mostra claramente pra vocês, ó, que eu fiz essa balancinha aí, tá bom? De 70% a 75% dos animais do nosso país comem ração, tá? De todos os níveis de qualidades. Essa informação eu não tinha nesse artigo. E de 30%, ou seja, de 25% a 30% é que come a famosa alimentação natural, ou seja, alimentos que as pessoas preparam em casa, beleza? Então fique bem claro para vocês, eu não sou contra a alimentação natural, mas eu sou a favor do que favorece a minha vida junto com o contexto. Por isso que dentre as classificações eu vou falar para vocês por que algumas eu acho que em hipótese alguma vocês têm que consumir e ficar atento a isso daí, tá? Deixa eu ver o que eu coloquei depois desse slidezinho aqui, por mais que estava colocado na ordem. Ah, tá, lembrei, achei. Então vamos lá, na parte da classificação das rações. Como que elas são classificadas, tá? A gente vai comprar ração, tem algumas que são muito baratas, algumas que sobem o preço todo mês, outras que às vezes em 15 dias já subiu de preço. Por que isso, né? É o que eu acabei de escrever aqui para vocês, ó. As rações, elas variam, a questão, né, da classificação. Deixa eu voltar a imagem para mim. Elas variam essa classificação principalmente pelo teor de proteína, tá? Essa é a informação, sim, mais pontual e mais sutil para que tenha aquela classificação da alimentação, como você já deve falar, né? Prêmio, super prêmio, são as coisas que vocês mais ouvem dizer. As outras rações, elas são mais danadinhas e espertinhas, elas não colocam o nome no saco, tá? Da ração. Porque ela vai se colocar, já que ela é uma categoria inferior, então ela fica quietinha, ela não coloca nome e fica ali no mercado ali fazendo de conta. Mas eu vou colocar isso aqui pra vocês direitinho, tá? Muitas pessoas gostam às vezes de pensar em gordura ou outras coisas, mas não tem como, porque é isso que realmente é o fator mais caro dentro de uma ração. Então, por ser o fator mais caro, é o fator que mais influencia realmente no preço, tá? Então, eu vou trazer aqui pra vocês um outro slide que é muito interessante, que é esse aqui, ó. Essa questão dessa proteína, dessa quantidade, vai influenciar em duas coisas para o seu animal, tá? Vai influenciar numa coisa chamada digestibilidade e a outra que é a nutrição do seu animal. Parece que é tudo igual, né? Mas não é, gente. Acompanhe comigo. O que é digestibilidade? É a capacidade que seu animal tem de absorver aquele nutriente, os nutrientes daquela ração, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu tiver 1 quilo de milho e se eu tiver 1 quilo de carne, o que acontece? A digestibilidade desse 1 quilo de carne é muito maior do que a digestibilidade desse 1 quilo de milho. Mas o que eu falo 1 quilo de milho não é 1 quilo de milho ele normal, não. É 1 quilo de proteína do milho, que não vai dar 1 quilo, vai dar muito mais, tá? Se eu não me engano, eu acho que era 9% a porcentagem de proteína. Acho que era isso. Acho que era 9%. Eu não lembro que agora. Depois eu vou olhar esse dado pra vocês, tá? A quantidade de proteína que tem no milho. Milho tem proteína? Tem. Baixa, mas tem. Então, o que acontece? Então, conforme o tipo de proteína, a gente vai ter uma digestibilidade mais fácil, ou seja, vai cair dentro do nosso organismo, assim como dos animais, a mesma coisa, a linha de raciocínio é a mesma, e vai ter mais facilidade de ser digerido ou não, tá? Isso é digestibilidade. E o que é nutrição? Nutrição é a capacidade de comer algum alimento e estar satisfeito com os nutrientes de forma adequada. Isso vai ser influenciado pela proteína, porque acompanha comigo. Vou pensar num número bem ridículo, tá? Vamos colocar, que eu sei que não é esse, é muito menor. Vamos colocar que a proteína do milho tivesse a cada 1 quilo, tivesse 500 gramas de proteína. Não existe isso não, tá? Estou dando números, exemplos aqui para vocês. E aí a proteína da carne, a cada 1 quilo, tem 900 gramas de proteína, tá? Só um número assim aleatório para que vocês entendam. Então, o que acontece?
Para equiparar essas duas, o animal tem que comer uma quantidade muito maior de milho para conseguir com que ele tenha a quantidade adequada da nutrição para aquele número de proteínas que ele necessita, tá? Então, por isso que a gente fala a questão dessa questão ou seja, o que vai influenciar, porque dependendo do tipo da proteína, é o que acontece também, que as pessoas já devem ter observado, que quanto mais inferior é a ração, mais o animal tem que comer para se nutrir e ficar satisfeito. Por quê? Porque é a principal fonte de proteína dessas rações, são essas fontes que a gente chama eu chamo de inferiores, tá? Ou seja, que não são as fontes cárneas, que são as fontes nobres, tá? E aí acontece uma coisa muito importante, que a gente entra nisso daqui que eu vou passar para vocês agora, ó. Qual que é a diferença entre um ser alimentado e um ser nutrido? Isso aqui é uma coisa muito simples, mas que a gente tem que entender muito bem. E que acontece muito e que as pessoas, tipo assim, passam batido nessa informação e isso não chega adequadamente e as pessoas não entendem por que com uma ração meu cachorro adoece mais e por que com uma outra ração mais cara meu cachorro adoece menos. Tem a ver com isso daqui, que é a parte da nutrição que eu falei no slide anterior para vocês. De agonia. Ai. Gente, agoliar. E água querendo ir pro pulmão. Vambora. Ao vivo também a gente engasga. Vamos lá. Então, o que é o alimentado? Vamos fazer pra gente uma comparação para que vocês entendam. Pera aí. Ai. Tá valendo, passou. Vamos à comparação nossa. Imagina que nós vamos pro shopping. Alguma de vocês pode ter me convidado. E nós vamos no McDonald's. Tá? A gente come batata frita. Um milkshake bem grandão. Um Big Mac, sei lá, aquele Red Angus, não sei o que. É de R$35. Beleza. Não importa o preço, não. Comemos. A gente vai estar alimentado. A gente não vai estar nutrido. Agora, nós vamos para um local para fazer uma alimentação, para nos sentirmos nutrida. O que a gente tem que fazer? Um arroz, de preferência integral, uma outra fibra, que pode ser um feijão. A gente põe legumes como, por exemplo, vagem, que tem fibra. A gente come a parte de folhagem, como uma alface, um tomate. Um bom bife, sim, de proteína. Pode ser um peixe, tipo um salmão, joia. Então, o que acontece? Eu tenho um equilíbrio de nutrientes, um equilíbrio de fibras, um equilíbrio de gorduras e gorduras boas. Agora, se eu comer no McDonald's, eu tenho a gordura da fritura, que é horrível, 1 quilo de carboidrato. Às vezes tem algum sanduíche que tem uma alface para fazer de conta, que tem alguma coisa, tá? Então, no final das contas, você não consegue equilibrar os seus nutrientes necessários a tal ponto de satisfazer a sua vontade em termos de estômago. Então, é isso que, comparativamente, eu falo que acontece com os animais quando nós compramos rações de qualidades inferiores. Por quê? Ela tem um tipo de proteína de qualidade inferior e os teores, a proporção dessa proteína também, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Não sei de cor de nenhuma aqui agora, mas tá? Vamos supor que as rações Super Premium tenham 25% de proteína. Acho que a de filhote tem até mais que isso, mas vamos supor como 25%. E aí o que acontece? As rações de qualidades inferiores chegam até 20%, por exemplo. E aí? Já é 5% a menos. Com isso, o que acontece? Para o seu cão ficar alimentado com aquela inferior, ele já tem que comer um volume maior. Aí começa a acontecer isso por aí. Agora vamos imaginar que o seu cachorro seja um Shih Tzu de 5 quilos, tá? Eu vou melhorar para vocês. Eu sei de um cachorrinho de raças pequenas que estava comendo a Premier 80 gramas no dia, que era quantidade suficiente para ele, com ele pesando 4,5 kg, que eu vi na embalagem que eu li para uma cliente me ajudando ela nessa semana a ver sobre isso. Joia? Isso é a quantidade do dia. Perfeito. Aí o que acontece? Se o meu cão tem que comer a ração de pior qualidade do mercado, eu vou mostrar a tabelinha daqui a pouco para vocês,
ele simplesmente tem que comer pelo menos, às vezes, 200 gramas. Às vezes, umas... É no mínimo o dobro, ou às vezes até 3 vezes a quantidade. Vamos pensar no dobro, tá? O que acontece? Aí, pro seu shih tzuzinho, você dividiu a ração, ele até que conseguiu comer. Agora vamos fazer essa mesma proporção para um cachorro de 40 quilos, ao invés de 4. Se eu falei que era 80 gramas, acompanhem comigo. Aí ele teria que comer na proporcionalidade, que maluca, mas só para vocês entenderem de proporção, tá? Aí ele teria que comer como se fosse 10 vezes mais. Ah, tá, 800 gramas, por exemplo, não chega a isso tudo não, tá, gente? Só para dar um exemplo. Não chega, eu sei por causa dos meus aqui em casa. 800 gramas de ração, dá melhor. Aí se você vai para inferior, é 1,5 kg. O estômago não tem a capacidade de dilatar para comer isso tudo. Aí acontece o que eu já escutei de muitos clientes. Doutora, meu cachorro está comendo... Deixa eu voltar aqui para tela completa comigo. Doutora... Ei, meu Deus, peraí, cadê? Gente, peraí. Eu fico meio perdida aqui, mas eu vou conseguindo. Doutora, o meu cachorro, ele come, tem um excelente apetite, come bem, come até largar, que ele não aguenta mais, tá sempre com fome e sempre muito magro. Por quê? O que tá acontecendo com ele? Será que ele tá doente? Será que é câncer? Já pensando logo no pior, né? Infelizmente, o ritmo hipnótico dentro do planeta dos macacos querem fazer com que você já pense logo no pior. Mas tudo bem, vamos pular essa parte. Então, o que acontece? Porque o volume ingerido que ele necessita para o desenvolvimento dele adequado, o volume que ele necessita para estar satisfeito em termos de nutrientes, não é volume de ocupar espaço, não conseguiu ser suprido por aquele tipo de ração inferior. Tá? Então, esse é um dos poréns. Agora, vou dar outra coisa para vocês de informação. Ah, mas eu não tenho condição de comprar outra ração. Tudo bem. Não tem? É essa que nós vamos. Eu sempre falo que qualquer ração, eu vou repetir novamente, qualquer ração sempre será melhor e mais benéfica do que eu entrar numa situação de entrar para tentar fazer uma comida, tá? Não é eu ir no veterinário nutrólogo, gastar R$250 numa consulta, ele te passar umas receitinhas, te acompanhar. Não tô falando isso. Tô falando de você ir lá e misturar umas coisas lá que você acha que dá certo, que você viu na internet e fazer, tá? Ou seja, é muito pior isso, tá? Porque corre o risco de outras coisas indevidas e outras consequências. Então, a alimentação natural não balanceada, ela é um risco 10 vezes pior para mim do que uma ração única e constante. Ah, outra coisa muito importante, tá bom que eu lembrei desse feedback. Eu tenho uma cliente, a gente fazendo uma consultoria online essa semana, ela me falou que a cachorrinha não queria comer a ração agora. Eu disse, mas aconteceu alguma coisa? Ah, não sei agora se ela não quis, mas toda semana eu troco a ração. Toda semana ela troca a ração. Por que ela troca a ração? Por causa do padrão de informações que ela tem. Os meus cães não trocam a ração, acho que tem uns 4 anos. Antes o Lobão comia Biofresh, né? Mas eu tive que descer um degrauzinho, porque não era um, agora viraram 2, e 2 grandes, então ficou especial, tá? Então fiquem atentos a isso aí. Em falar nisso, eu nem me apresentei pra ninguém que é novo aqui, meu Deus, mas que talvez se for ver um pedacinho disso daqui. Por que eu falo um pedacinho disso daqui? Porque eu vou deixar essa live, uma vez que eu avisei pra vocês que não vai ficar mais ao vivo, gravadas, eu vou deixar só essa por 24 horas, ela vai realmente sair do ar, tá? E as outras eu vou colocar ou no ar, talvez uma questão de alguns minutinhos só, o que for, mas vão realmente sair, tá? Por quê? Porque assim eu passo a ser mais honrosa com as pessoas que dedicam seu tempo aqui junto a mim na hora que nós estamos fazendo as coisas, até para poder ajudar vocês e tirar até dúvidas ao vivo, tá? Então, por essas coisas, o que for, elas vão voltar, como eu fazia antigamente, a retirá-las sim. Tá? Então, por isso que essa aqui vai ficar um pouquinho mais. Então, né, eu sou veterinária, vou apresentar no meio pro final da live, mas tudo bem, eu sou veterinária há 20 anos, adoro medicina preventiva. Eu sempre falo, quanto melhor essa base vocês fizerem, melhor vocês vão acertar, tá? Ainda mais porque existe a individualidade do animal de vocês. Então, essa história de que tudo é igual, como se fosse uma fábrica de bolo, não funciona, beleza? E outra coisa que eu vou falar pra vocês, já deixar um recadinho, que a minha mentoria online vai abrir vagas agora sim, nesse mês de junho, bem provavelmente no final do mês.
Eu tive outros intempéries de algumas coisas por causa do curso que eu estou fazendo online, então o tempo ficou apertado e no mês de maio não deu para fazer, tá bom? Deixa eu passar aqui para vocês. Então é bom responder. Uma moça me perguntou o que é que eu faço, né, nessa mentoria. A questão de você, ela virou para mim e falou assim, mas prevenir essas doenças a gente sabe prevenir. Aí eu sempre me questiono, vocês sabem prevenir? Por que é que eu tive tantos directs essa semana com câncer com sinomose? Porque simplesmente não foi feita sua vacina? Quem disse que é sua vacina que protege? Né? Pois é. Os veterinários de Marte fazem vocês acreditarem nisso, mas um ponto de reflexão para vocês, tá bom? Essa tabelinha aqui é incrível, que eu vou trazer agora para vocês. Essa tabelinha aqui vai ser o finalzinho da nossa aula, conforme eu falei, vão ser aulas mais curtas, objetivas, mais claras, até porque esse material depois vai ser apenas para a parte interna dos cursos meus e das mentorias também, tá? Então, o que acontece? A ração, eu coloquei aqui para vocês aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 números aí, beleza? Essas duas classificações primeiras são as rações mais de fator econômico que menos mudam os valores nas prateleiras. São as rações de pior qualidade no mercado, sim, tá? Não estou aqui citando nomes, depois eu entro em outro momento um pouquinho nessa parte. E as 3, 4 e 5, esquece a 6, depois eu vou explicar ela, são as rações em que a gente tem melhor qualidade, sendo que a top realmente é a Super Premium sem transgênico, que é a número 6 que eu coloquei para vocês, tá? Eu vou começar no início, é a melhor forma, né? O que acontece? Combate, aí esse nome muita gente começou a achar que tava, né? Hoje um dia tá um tal de ficar muito melindrado com as palavras que usam, não pode falar mais o nome, aí podem me chamar de branquela, leite azedo, mas o contrário não pode, tipo algumas coisas assim. Então o mercado também ficou mais assim, sensível, vou usar esse nome, né? E aí o que acontece? As rações começaram a ficar muito assim, chateadas de serem chamadas de combate, né? Pois então, aí começaram a ser chamadas de econômica, também não ficou muito legal, eles ficaram, nossa, né, como assim? E aí ficaram às vezes mais como básica, tá? Mas pra mim são rações chamadas de combate mesmo. O que é isso? É aquela de primeira entrada, que é a mais barata mesmo que a gente tem no mercado, que é aquela em que cada dia o animal come ela de um jeito. Hoje a tia Joaquina foi lá e comprou, o cachorro comeu. Ela comprou no mesmo lugar, no mesmo tio Zezé, amanhã o cachorro já não quis comer. E por quê? Por causa daquele exemplo que eu dei pra vocês, que é voltado na classificação. E essa ordem aí de nomes é justamente a classificação proteica, tá? Ou seja, o 1 e o 2 são as de piores valores de nutrientes de proteína, de quantidade e de qualidade. O exemplo que eu dei para vocês do milho e da carne, tá? Como um exemplo. Por que eu falo assim? Porque tem outras proteínas que tem de frango, tem de peixe, tem de carneiro, que é uma que quando eu consigo comprar eu acho ótimo para meus cachorros, então é bem variado, tá? E o milho porque é o mais comum. Também tem umas que tem arroz, mas o milho é o que é mais comum de ser utilizado nessas aí. E existem outras coisas mais também, como fontes de proteína e também nessa história tanto baixas quanto... Baixas que eu digo são as voltadas de fontes que não são carnes, tá? Então o que acontece? A número 1 é aquela classificação que eu dei da senhorinha que o cachorro come, sempre tá com fome, sempre tá magro e ainda larga a ração, né? É simplesmente porque a capacidade de volume do estômago dele não consegue ter a quantidade que ele necessita de comer, tá? É um cachorro que vai ter depois problemas pra frente. Por quê? Porque a gente sabe que sobrecarregar nosso organismo em qualquer uma das funções traz não só velhice precoce. O que eu tô chamando de velhice precoce? É disfunção mais rápida de algum órgão, tá? Uma pessoa que fica no sol 8 horas todos os dias, mesmo se ela passar o melhor protetor solar, de marca de não sei aonde, com cento e não sei quantos de protetor solar, ela não vai ter o mesmo nível de viço na pele do que uma pessoa que toma sol mais 2 horas por dia, aquela parte que dá adequada para vitamina D. Nem 2 horas, né? Tinha que ser 15 minutos, meio-dia. Esse aqui é o vocabulário correto. Não vai ser. Tá? Então, o que acontece? Existe uma sobrecarga, automaticamente uma inflamação e interfere para a vida também. A mesma forma, gente, quanto mais porcaria você come, menos você vai ter chances de viver mais. Tem outros fatores na história, mas eu não vou meter muito a isso aí, não. Que eu tô dando aula bem pontual e eu tô atenta bem às horas. E a Standard é um pouquinho só melhor que essa, tá? Então, se ela tinha uma X variação de proteínas lá, o que for, ela varia um pouquinho menos.
Já na Premium, ela varia uma mixerinha, mas ela tem uma variação. Mas não é uma variação já perceptível praticamente para o cachorro, não. Então, o cachorro não vai ter assim, hoje a ração tá com pouca palatabilidade, ele não quis comer. Isso não vai acontecer já com a Premium, tá? E com a Super Premium, impossível, porque ela mantém todos os nutrientes da mesma forma. Se for dar um exemplo bem ridículo, se tiver de carne, na fonte de proteína de carneiro lá na ração, tá? Vamos supor que o total da ração for 25%. E falar que 23,5% é que é a parte de carneiro. No mês seguinte vai ser 23,5%. Tô dando um número picado para vocês entenderem que é pontual e ele continua sendo pontual e sempre muito certinho, tá? Então, o que acontece? As Super Premiums, elas são excelentes nisso. Primeiro porque a fonte cárnea é a principal fonte realmente da proteína. Então, o volume que o animal come é muito menor. Automaticamente, este meu organismo vai sempre trabalhar muito menos sobrecarregado do que se ele estivesse comendo uma ração de qualidade ruim. Ao trabalhar menos sobrecarregado, automaticamente ele vive mais. Tá? Com certeza ninguém fez esse raciocínio com vocês ainda, tá? E a Super Premium ser transgênico é aquela que a gente sabe que tem mais tranquilidade ainda, porque não tem transgênico. É uma coisa de, acho que é uns 30, até 50 anos pra cá que começou a surgir isso, não lembro certo, mas uns 30 anos eu sei que já tem isso, tá? E o que acontece? A gente, não, por mais que falam que as coisas são seguras ou não, nós estamos tendo vários alimentos assim pra gente, mas ninguém sabe das consequências, né? Então, por isso que eu falo, que eu marquei até com a rosa, que é número 4, e aqui eu também utilizo com meus cães, em que um momento mais engordurado, eu vou pular para uma sem transgênico. Mas, se eu permanecer numa Super Premium normal a vida inteira, vai ser melhor para os meus cães do que hoje eu participo de uma Super Premium e dou para eles, e depois eu vou e caio lá, nem na Premium, caio lá na Standard, tá? Não vou dar quais são os tipos das rações. Quem tiver alguma curiosidade, me perguntar. Quem já me acompanha sabe que eu dou Premier para meus cachorros. Não ganho 1 centavo de Premier, nem de nenhum outro fabricante, tá? E tenho um excelente nível de satisfação com a questão de rações deles, tá? Então, isso que a minha cliente colocou, que ela veio muito gordurosa, não vai acontecer na Super Premium. Se ela já tivesse assistido alguma aula minha, que eu já dei disso aqui, aberta mesmo para vocês, e nem dentro da minha mentoria, né? E nem dentro do curso, que eu já fechei. Ela já conseguiria entender que, se ela estivesse comprando uma ração de qualidade inferior, isso poderia acontecer. Ou seja, então a percepção que a Premier estava mais gordurosa era uma percepção dela pela desinformação que ela não tinha ela adequada, tá? Já foi comprovado que o transgênico faz mal. Se já foi comprovado. Vamos lá, vocês vão entender. Se transgênico fosse comprovado que faz mal, ia ficar muito complicado a indústria alimentícia nossa, porque vários alimentos são transgênicos e ditos como se não faz mal. Então, a bem dizer a verdade, nós vivemos num mundo como é que eu posso dizer, do ritmo hipnótico, né, do planeta dos macacos, em que mesmo se isso realmente for e existir, ele já está sendo, por enquanto, abafado. Ele não vai estar sendo colocado isso porque tem muita coisa envolvida em dinheiro. Infelizmente, no capitalismo existem essas coisas, mas não é no mundo dos macacos, né? Vou mudar de assunto, que eu não quero que minha live depois seja embargada por causa desse tipo de coisa, nem meu canal, como uma amiga minha já teve uns problemas, mas essas coisas eu consigo falar melhor dentro da minha mentoria, né? Ou até quando eu faço uma consultoria online com vocês, que é o processo de resolver uma situação pontual, né? Essa semana mesmo eu já fiz 2 consultorias online, né? Que não tem nada a ver com a mentoria, que é uma coisa que eu dou em grupo com várias pessoas. Agora, o que é importante que vocês tenham que entender é o seguinte: uma ração Super Premium que tem transgênico, como todas as rações abaixo dela também tem, tá? A gente não tem como falar assim, vou escapar, né? Vou virar e falar assim, não vou ter um telefone que utilize 4G. Não tenho 10G ainda, então vai ter que ser o 4G, tá? Então não tem como você escolher sair fora. Ou você usa, ou você não usa, tá? As que não tem, a Super Premium sem transgênicos, eu só acho ela válida em um único instante. Isso é muito importante que eu vou dizer. Não é que ela seja inválida em algum instante. Eu só acho que ela deva ter um compromisso de vocês utilizá-la quando vocês estiverem 100% acertando em toda a parte básica do animal de vocês. Acertando nas informações em que os vets de Marte não querem que vocês saibam.
tá? Por que adianta uma ração super premium sem transgênico e animal com a vacina atrasada? O que adianta o animal com uma alimentação super premium sem transgênico, como a Biofresh, tem a Premier Natur, tem a ND, não sei se tem mais algum outro não, mas as 3 pelo menos eu tenho certeza que são. A Biofresh pra mim é a número 1 de todas. Não ganha um centavo da Biofresh, tá, gente? Aí o que acontece? O que adianta isso? E uma otite crônica. E aí tem que fazer um exame de cultura antibiograma do ouvido, que fica com 350, 450 reais, que é um exame realmente elevado. Ah, esse mesmo eu não vou poder fazer. Ah, mas ele come Biofresh. E aí? Não adianta nada, tá? Então, por isso que eu falo, subam a um degrau em que vocês possam manter e a parte básica tá toda correta, beleza? Aí, pensa na outra parte, tá bom? E só para complementar aqui para vocês, o que são as rações medicamentosas? São as rações específicas, não é que eu as chamo de medicamentosa, tá? Mas são específicas para cães com diabetes, para cães com problemas renais, com problemas de cistites, né, que é a urinária. São as rações também hepáticas, rações intestinais, que nós temos uma gama de pelo menos uns 5, 6 fabricantes, em que fabricam elas específicas para animais que têm alguma situação crônica voltada para essas coisas. E que essas rações específicas se chama de medicamentosa porque ela ajuda no equilíbrio desses problemas. O meu próprio Lobão, que vocês acompanham aqui, durante 2 anos, comeu ração renal, por causa de quando ele tinha leishmaniose, e aqui em casa, neste momento, tem ração renal, tá? Como ele é mais velho, eu faço um pouco alternância entre a Premier normal e a Premier renal, tá? Alternar sempre é muito bom? Não, mas é uma situação específica porque eu tenho ele mapeado. Então, se eu tenho um animal mapeado, eu posso fazer várias coisas diferentes e tudo fica tranquilo, porque a gente tá fazendo conduzido e não fazendo, porque o outro tá fazendo, então eu também vou fazer para proteger o meu. Não, não funciona assim. A partir do momento que a gente tem o seu animal mapeado, a gente consegue fazer várias coisas ali dentro, mas sem mapear o animal, é o que eu falei, eles são únicos, não tem como eu fazer generalizado, tá? Por isso que eu não dou aqui pra vocês o que eu faço pra ele, uma vez que ele já teve situação renal anterior antes, e o que eu faço pra conservá-la, sendo que ele é único, o de vocês também, tá bom? Gente, eu não vou extrapolar mais, já extrapolei já quase 8 minutos, aliás, são exatos 8 minutos, eu falei que essas lives vão ficar sempre mais com meia hora, acho que só a minha tossida, que o meu engasgo, que a água tá vindo pro pulmão, acho que ali já foi uns 2 ou 3 minutos, tá? Então eu consegui, talvez, assim, não fugir muito dos tempos, tá bom? Essa live vai ficar só por 24 horas, então se vocês acham interessante levar essa parte de informação, de classificação para outras pessoas entenderem ou aprenderem um pouquinho mais a respeito, aproveitem e compartilhem, tá bom? Porque quanto mais pessoas souberem de informação, assim como vocês, mais pessoas a gente vai conseguir ter a possibilidade de ajudar e mudar esse cenário nosso país aí, tá bom? Um beijão, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau.